A ascensão das mulheres em diversas áreas de trabalho é um reflexo da evolução social e econômica que a gente vive, né? Ao longo da história, muitas pioneiras desafiaram normas e estereótipos, trazendo contribuições significativas. A gente vai conhecer agora a história de duas mulheres que escreveram seus nomes no pioneirismo militar aqui de Minas Gerais. E quem conta pra gente é a repórter Sara Zeferino. Mulheres fardadas dentro dos quartéis e depois saindo nas ruas, a gente era basicamente até as pessoas olhavam a gente com um olhar estranho, né? Com um olhar de riso às vezes, porque achavam que a gente estava fantasiada de polícia. Em 1981, a coronel Luciene Albuquerque abria o caminho para outras mulheres nas Forças de Segurança de Minas Gerais. Naquele ano, ela entrou na primeira turma de mulheres da Polícia Militar Mineira. É como se a gente estivesse abrindo um caminho e que a responsabilidade na época era muito pesada, porque se desse certo com a gente, ótimo, mas se não desse certo, era um peso, uma culpa de ter impedido que mulheres que teriam um sonho no futuro de entrar para a polícia, de serem oficiais, de serem respeitadas como mulheres na polícia, não pudesse ser realizado. Então era pesado. Eu acho que isso era o maior peso, né? A maior responsabilidade que a gente tinha, era garantir o nosso sucesso para que as outras tivessem oportunidade no futuro. Aquela primeira turma de mulheres na Polícia Militar de Minas Gerais proporcionou que outras viessem em seguida. Uma delas foi a coronel Daniela Lopes Rocha da Costa, pioneira nas Forças de Segurança de Minas, ao ser a primeira mulher nomeada como chefe do Estado-Maior. Cada mulher que inicia uma atividade nova, ela abre porta para todas as outras, né? Cada espaço que é conquistado, cada atividade nova que uma mulher faz é importante para as demais que vêm atrás. Então, aqui, por exemplo, no Corpo de Bombeiros, o papel dessa primeira turma foi muito importante. Mas quando essa primeira turma chegou, por exemplo, a gente havia tido também uma participação muito importante das primeiras mulheres na Polícia Militar. Naquela época o bombeiro ainda pertencia à Polícia Militar e aproximadamente 10 anos tinha começado a carreira das mulheres lá. Então, naturalmente, que a abertura de portas lá, essa oportunidade para as mulheres lá, também favoreceu e ajudou na oportunidade das mulheres aqui no Corpo de Bombeiros. Ah, gente, muito bacana, né? Ver a força que nós mulheres temos em exemplos tão simbólicos como os que a gente acabou de ver aí e que a gente tem visto ao longo do programa também. E eles só reforçam a máxima de que lugar de mulher é onde ela quiser estar, onde ela se sentir bem. E aí, trazendo isso, né, para um aspecto mais amplo, na complexa teia social, as mulheres elas não são apenas intérpretes de papéis, mas arquitetas de identidades significativas. A importância de reconhecer a própria identidade nesse contexto abrir, na verdade, uma cortina para a autenticidade e confiança. Mas como fazer isso? Para nos ajudar a entender, então, como acontece essa dinâmica social e apontar um caminho que nos permita refletir e buscar, claro, conhecer melhor essa identidade, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Jennifer Loren. Jenny, seja bem-vinda! Ai, Vanessa, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para bater esse papo hoje. Ai, é muito bom, né, falar sobre esse crescimento, sobre esse boom que nós mulheres estamos passando, estamos vivendo no mercado de trabalho, a questão dos papéis, só que é isso, né? Assumimos vários papéis, mas a nossa identidade, ela tem que ser muito bem conhecida, né? Para que a gente não se perca em tantos papéis. E esse é o nosso maior desafio, né? Esse tem sido o meu maior desafio no consultório, de trabalhar com as mulheres justamente esses papéis, para que sim, nós possamos exercer eles com maestria, mas que nós não nos esqueçamos da nossa essência, da nossa identidade. É muito comum, né? Quando eu viro para uma mulher e pergunto, tá, mas e quem você é? Ela me diz, eu sou mãe, eu sou profissional X, eu sou esposa, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas isso ela está me dizendo desses papéis, que sim, são muito importantes, que também dizem sobre ela, mas que não são tudo, né? Que tem uma essência por trás e que às vezes a gente se perde no meio disso tudo. E essa
né, perda aí, né, esse momento onde você não consegue, né, identificar ou não consegue reconhecer a sua identidade, ela se faz muito também pela pressão social que a gente vive, né, Jennifer? Muito. Hoje a gente está inserido numa cultura de produtividade. Sim. Então nós somos aquilo que nós produzimos. Então nós temos uma máxima que nós devemos acordar às 5 da manhã e fazer um exercício físico, ir para o trabalho, cuidar do filho, e tem que levar uma marmita fit, porque você tem que comer bem, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E diante de tantas tarefas, fica muito difícil, né, da gente conseguir ter esse momento nosso com nós mesmas, de entender as nossas necessidades, os nossos limites, e é por isso que a gente vai se perdendo. A gente vai entrando nesse ritmo desenfreado e fica cada vez mais distante de si, né? Acaba que a gente realmente se perde, né? Com Se tanta perde. coisa que a gente, tantos braços que a gente vai criando, que a gente acaba podendo se perder. E aí eu queria que você falasse, Jane, um pouquinho sobre a importância, então, do autoconhecimento. A gente sempre fala aqui na TV Horizonte, né? Da importância do autocuidado. E nesse contexto em específico, o autoconhecimento ele é muito, muito valioso, né? Justamente para que você não se perca no meio do caminho. Exatamente. Essa questão do autoconhecimento, às vezes fica parecendo clichê de psicólogo, né? Assim, se autoconheça, né? E tudo. E, gente, eu acho que vai para além disso. A gente precisa entender da profundidade que realmente isso tem. Porque nós somos impelidos ali na rotina de ficar ali imersos e não percebermos essa necessidade de se perceber. E justamente por isso é que nós estamos tão exaustas, estamos esgotadas, porque a gente não sabe nem o nosso limite. Né? Às vezes é difícil para mim estabelecer esse limite para o outro, de dizer até onde ele pode ir e até mesmo estabelecer um limite meu comigo mesmo, de saber assim, olha, até aqui eu dou conta. E eu costumo dizer sempre do exemplo da fita zebrada, né? Assim, o meu limite é uma fita zebrada que tem em volta de mim, delimitando o que eu dou conta e o que eu não dou conta, até onde eu consigo ir. Mas muitas de nós vamos afastando. Ah, não, até aqui eu consigo. Aí eu vou esticando essa fita zebrada, eu vou esticando, eu vou arredando. E quando penso que não, essa fita estoura, que é o momento que eu adoeço, né? Que emocionalmente eu vou sentir o impacto disso. Então, a importância do autoconhecimento é justamente para me entender das minhas limitações, das minhas potencialidades, até onde eu consigo, e que, às vezes, essas limitações, elas não me fazem pior, né? Elas não me fazem menos. Muito pelo contrário, elas me fazem humana. Né? E nesse contexto, né, Jennifer, de conhecer esse limite, é muito importante a sua fala, porque tá tudo bem reconhecer esse limite, né? A gente precisa saber exatamente até onde eu consigo ir para exatamente não cair, de repente, num burnout, por exemplo, né? Da sobrecarga de, não, eu dou conta, e aí você acaba... não dá mais. Exatamente. Até você não conseguir mais. Exatamente. E justamente por essa necessidade de equilibrar todos os pratos. Né? Nós temos uma construção social do lugar da mulher, além, né, de todos os papéis que ela exerce, de uma figura de cuidado. Sim. Então, nós somos aquelas que cuidamos de todos. Mas e quem cuida de nós? Né? Muito porque nós não deixamos as pessoas cuidarem, né? A gente não se permite ser cuidado, a gente não se permite entender assim, olha, estou no momento que eu estou precisando de colo, né? Estou no momento que eu preciso desacelerar, eu preciso de dar uma pausa. Então, isso é muito importante também, de entender dessas limitações como algo que faz parte da minha história. Como que você tem percebido, Jenny, aí durante, né, ao longo dos anos, no seu trato também com pacientes, essa evolução e essa desconstrução dessa ideia de que a mulher, ela sempre tem que cuidar do outro? Como que você tem visto isso? Olha, Vanessa, isso é também um grande desafio, né? Porque não é uma desconstrução simples de ser feita, é algo que é cultural, que está incutido em nós desde o momento que nós nascemos, né? Então, assim, a gente cuida dos familiares, a gente cuida do esposo, a gente cuida dos filhos, a gente cuida, e até para cuidar, eu preciso estar bem. Então, é algo que eu tenho trabalhado, né? Com as minhas pacientes, no set terapêutico, é isso. Olha, para você cuidar, você precisa estar bem, né? É o cuidado de quem cuida. É esse momento onde eu olho para dentro e eu percebo, olha, ok, eu quero exercer esse lugar de cuidado, eu posso sim cuidar do outro, mas para isso eu preciso
estar em dia com a minha saúde física, com a minha saúde emocional, né, com as minhas prioridades, porque senão eu não consigo exercer isso na vida do outro. Isso me vem muito à mente, pensando agora, né, na Vanessa mãe. Porque eu tinha muito essa ideia de, não, eu dou conta, eu quero, eu vou, eu faço. E até o dia que eu falei, gente, mas peraí, quem que cuida, né? Quem que cuida de quem está cuidando? Sim. E aí quando vem esse estalo, né, quando você realmente assume esse compromisso com você mesmo, muda de figura. E aí você consegue, não, peraí, até aqui eu consigo ir. Para a gente finalizar, Jenny, o que você falaria para o pessoal de casa, para as mulheres que estão nos acompanhando nessa tarde? Qual recado você deixaria em relação a como promover esse autoconhecimento? Porque é um processo também, sim, né? Sim. Bom, primeiro, eu sou psicóloga, não poderia sair daqui sem falar da terapia, né? Assim, o processo psicoterapêutico, ele é muito importante nessa jornada em busca desse autoconhecimento. Por mais que nós sejamos reflexivas, né, e fiquemos ali em casa pensando sobre isso, é muito difícil você sozinho entender questões sobre você, sobre a sua história de vida, sobre o contexto que você está inserido. Então a terapia te ajuda nesse processo de entender mais sobre você. E aí assim, eu acho que não só com relação a esse autoconhecimento, mais ao autocuidado, a partir disso a gente consegue sim ter esse olhar em nós, né, para nós, entendendo do meu limite, entendendo como que eu posso delimitar isso no outro, como que eu posso delimitar isso em mim. E pensando, sabe, Vanessa, assim, uma dica muito valiosa, assim, que eu penso que é algo muito importante hoje, é a questão da comparação. Né? Porque hoje nós estamos tão inseridos numa cultura comparativa, onde eu preciso produzir da mesma forma que o outro, eu preciso fazer porque a outra dá conta, a outra é mãe, ela trabalha, ela faz, ela acontece, então eu tenho que fazer também porque ela dá conta, então eu tenho que dar. Então, é pisar no freio, sabe? Ter esse olhar mais empático com você, pensando, tá, eu estou inserida numa realidade, eu tenho meu contexto e eu vou fazer de acordo com aquilo que eu dou conta. Né? Isso, eu acho que é a chave, né? O equilíbrio entre as demandas também. É encontrar esse equilíbrio, que não é tarefa fácil, né, gente? Que é um pouquinho desafiador, mas a gente Mas não dá é impossível, não é isso impossível. mesmo. Gente, queria muito agradecer a sua presença aqui na nossa sala. Muito, muito obrigada por trazer esse acalento, assim, para a nossa visão, né? De dou conta de tudo, mas espera aí, até aqui eu consigo ir. Muito, muito obrigada, viu? E pegando o gancho, né, nessa ideia que a Jenny falou, da gente crescer com a ideia, né, de que a gente é sempre ensinado a cuidar um do outro, a nossa equipe foi, né, nas ruas para saber mesmo se as mulheres elas têm essa visão de que elas são as responsáveis, elas são as cuidadoras da família. Vamos ver. Na sociedade atual, com o trabalho dentro e fora de casa, eu vim às ruas para saber com quem fica a responsabilidade do cuidado com o lar e a família. Quem cuida das pessoas doentes da sua família? Quem cuida doente, olha, sempre é a gente mesmo, né? Igual tinha meu pai, eu cuidei dele. Sempre sobra para as famílias, né? Sobra para as mulheres da família? A mulher das famílias, que os homens nunca querem ajudá-lo, né? São as mulheres e o meu irmão cuida também. A minha esposa. E quem cuida das crianças da sua família? Na verdade, as minhas noras, né? E das crianças da sua família, quem cuida? Mulheres também. E quem cuida das mulheres da sua família? Geralmente são elas, né? Às vezes falta esse cuidado com quem cuida. Ah, falta. Falta sim. Porque não é dado valor, né? Geralmente, né? E das pessoas idosas da sua família? As mulheres também. Sempre fica na nossa parte, né? E das crianças? Nós, mulheres. E quem cuida dessas mulheres? Ninguém. Ninguém cuida, a gente sempre fica sozinha, né? Na hora que a gente precisa, nós mesmos que cuidamos da gente. É bem difícil, porque sobra tudo pra gente fazer, né? Às vezes a gente não tem nem tempo de cuidar de nós mesmos. É muita criança para cuidar, é um pai doente, avós doentes, sempre fica sobrecarregado. Gente, eu acredito que essa seja uma daquelas perguntas de milhões. Quem é que cuida de quem é ensinada desde pequena a cuidar do outro? Entre equilibrar carreiras, família e relacionamentos, muitas vezes a gente pode acabar ficando em segundo plano. E hoje o nosso objetivo aqui é trazer esse lembrete gentil, destacando a importância de não nos esquecermos de reservar um tempinho para cuidar do nosso emocional, do nosso físico, do nosso mental. Para nos ajudar nessa missão, eu recebo
recebo aqui no estúdio a doutora Thelma Figueiredo, que é médica ginecologista e obstetra. Doutora Thelma, é um prazer imenso tê-la aqui, principalmente para falar de um assunto tão importante que é a saúde das mulheres. Eu que agradeço a oportunidade, né, de ajudar as mulheres nesses horários assim, dessas dificuldades todas de sobrecarga, né, a importância delas terem o autocuidado, cuidar da sua saúde. A gente estava falando no bloco anterior justamente isso, né, doutora Thelma? Nós somos ensinadas desde pequena a cuidar do outro e muitas vezes a gente acaba se deixando em segundo plano mesmo, né? A gente acaba não fazendo os exames com tanta frequência, não tendo um acompanhamento médico como deveria ter. Como que a senhora tem observado essa realidade nos consultórios? Isso é muito, muito frequente de acontecer, né? Começa desde os cuidados básicos, que é como cuidar da sua alimentação, prestar atenção na sua dieta, no seu exercício físico, né? A mulher, ela não se esquece nunca da refeição do filho, a importância dos nutrientes que ela tem que colocar ali no pratinho da criança, de levar a criança naquela aula de natação naquele horário determinado. Mas um horário para ela fazer o exercício dela, né? Para fazer a alimentação correta para ela, muitas vezes é esquecido. E também, às vezes, esquece desses cuidados com a saúde, né? E a gente sabe que é muito importante que ela esteja bem para ela poder continuar cuidando das outras pessoas. Com certeza. Na pesquisa, né, para a gente produzir esse programa, eu vi um dado que me interessou muito, que é, nós mulheres somos a maioria da população aqui no Brasil. Cerca de 51,7% da população brasileira é composta por mulheres. E os cuidados com a saúde da mulher é algo relativamente recente, né, doutora Thelma? Não tinha-se esse cuidado específico com a saúde da mulher. Era mais voltado para o parto, mais voltado para a maternidade. Como que a senhora vê a evolução desse cuidado, dessa atenção com nós mulheres ao longo dos anos? Isso tem melhorado, porque Graças a realmente, Deus. né, agora a gente tem mais opções e antigamente, principalmente as condições que vinham com o envelhecimento feminino, né? Por exemplo, a mulher entrando pela menopausa, que ela tinha vários sintomas, né? Das ondas de calor, dormir mal, sintomas psicológicos. Era tudo considerado natural da idade, que era assim mesmo, e muitas vezes as pessoas nem procuravam tratamento, ou às vezes os médicos também nem ofereciam tratamento para esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, como você disse, a pessoa às vezes até fazia aqueles cuidados antigos de mamografia, de fazer o exame preventivo, mas quando ela começa a entrar na menopausa, quando ela não tem ciclos mais, ela acha que não precisa mais do ginecologista. E às vezes é um momento que ela mais precisa, que vão começar a aparecer patologias que podem ser prevenidas, né? Podem ser amenizados os sintomas, ela pode ter uma qualidade de vida muito melhor, mesmo após a menopausa. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho, a gente está falando, claro, né, da saúde como um todo da mulher, e a gente sabe que nós mulheres precisamos fazer exames periódicos, a gente precisa se consultar com o ginecologista periodicamente. Eu queria que a senhora desse um recado, então, para o pessoal de casa em relação aos principais exames que nós precisamos fazer e qual que é a periodicidade de fazer esses exames, né? Com qual periodicidade a gente precisa fazer esses exames? Olha, o exame preventivo de câncer de útero, né? Que é um exame já antigo, tradicional, as pessoas não gostam de ir no ginecologista, passar o espéculo, olhar o colo do útero, mas foi um dos primeiros exames que a gente teve de prevenção de câncer, né? Então é muito importante que a mulher vá ao ginecologista uma vez por ano, principalmente para fazer o exame preventivo do câncer de colo de útero. Aí o médico vai examinar, vai olhar o aspecto do colo uterino, se não tem infecção, inflamação, manchas, feridas, e também vai colher o material para citologia oncótica. Essa citologia, que é o antigo Papa Nicolau, que a gente diz, que é colocar as células na lâmina e ir para o laboratório, a gente faz uma vez por ano. E, normalmente, se a mulher tem 2 anos seguidos que estão normais, no próximo ano ela pode pular. Ela não pode pular a consulta ao ginecologista, mas ela não precisa fazer o preventivo, mas tem que fazer todo ano. E a mamografia também ela deve ser anual, principalmente após os 45 anos. Se tem histórico na família de um câncer de mama, alguma patologia mesmo mais prevalente naquela família, ela tem que começar mais cedo esse cuidado. E nesse contexto, né, diante dessa situação, estar atenta aos sinais que o corpo dá também, né, doutora Thelma?
O Sim, corpo fala. com certeza, porque às vezes a gente fica preocupada só com a questão ginecológica, né? E às vezes ela não presta muita atenção em outros sintomas. Muitas vezes o ginecologista vê com frequência a mulher se queixando de dores abdominais, de um certo desconforto, e aí às vezes a gente vai descobrir, ela tem uma patologia, por exemplo, de intestino. Então a consulta ao ginecologista, o ginecologista acompanha a mulher durante toda a vida. Então ele fica sendo o clínico da mulher. Então a consulta anual ao ginecologista, ela não se resume à prevenção de colo de útero ou pedido de mamografia, né? Que às vezes a paciente até, já fiz mamografia esse ano, não vou ao médico. Não justifica, porque o médico ele pode detectar inclusive doenças cardiovasculares, o ginecologista está sempre atento ao peso da mulher, faz um check-up para ver se não está com uma anemia, com uma tendência a diabetes ou essa dislipidemia, que é o colesterol elevado, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a maior causa de morte em mulheres é doença cardiovascular e a gente não lembra disso. A gente pensa que são só os cânceres. Realmente, a segunda causa mais importante de morte em mulheres, né? São as doenças dos cânceres ginecológicos, principalmente mama, porque o outro a gente previne e não tem problema mais sério depois, né? Fazendo diagnóstico precoce, são doenças cardiovasculares que muitas vezes é negligenciado. Então a pessoa precisa ir ao ginecologista todo ano para fazer esse fechamento, fazer todo o atendimento dela, mesmo que seja com o ginecologista. Esse é o recado, ir frequentemente a médico ginecologista para fazer esse acompanhamento.